nós estamos de volta e o nosso bate-papo agora é sobre artes cênicas. Bom, e para falar sobre artes cênicas, eu recebo Dalila Rosso, que é produtora teatral e atriz. Seja muito bem-vinda, Dalila. Muito obrigada. Então, Dalila, você está aí com um projeto, com um espetáculo, né? E eu estava vendo o seu material, achei muito interessante, que é o Teatro da Essência, e eu quero começar o nosso bate-papo querendo perguntar de você exatamente isso. O que é o Teatro da Essência? Bom, o Teatro da Essência, ele surgiu quando eu fui terminar ali a Universidade Federal do Tocantins, o curso de artes, né, teatro, e o meu foco de pesquisa era justamente esse, o treinamento do ator e da atriz como disparador da sua essência. E nessa pesquisa, fazendo a monografia, escrevendo, pesquisando, tendo esse intercâmbio com outras mulheres e facilitadoras, né, da mediação teatral, eu acabei moldando uma metodologia. E essa metodologia, ela se baseia na escrita sensível e no que a gente, no dia a dia, enquanto ator, pode extrair de um treinamento, né, que ele venha desse lugar do sensível, desse autoconhecimento. Então, ele perpassa esse lugar. E aí, eu achei que a essência do ser humano, né, essa coisa de você ter que trazer essência dentro da cena, né, a gente fala de presença cênica. Sim. Então eu queria que cada artista, cada ator e atriz trouxesse algo seu, tivesse uma autodescoberta, trouxesse algo seu, então fosse um artista criador, um artista independente e um performance que traz sempre algo dele. Então não é à toa que as produções que eu me envolvo, que eu escrevo, ou elas trazem algo da diretora, ou elas mesclam entre algo da diretora e algo pessoal, da persona e da vida pessoal dos atores. Bacana, bem interessante. E aí dentro disso é que surge o espetáculo Eu e Minha Gina? Isso. Eu e Minha Gina, ele começou a ser escrito em 2018, certo? Sim. E ele é um projeto grande. Na verdade, quando a gente inscreveu ele, fez as primeiras tentativas, a equipe toda engajou para inscrever, a gente conseguiu ser contemplado só em 2021. O projeto se chama Projeto de Desenvolvimento do Espetáculo Teatral Eu e Minha Gina. Certo. Né? Ele perpassa nuances da autobiografia, que é um pouco relatando a minha história e a minha experiência de vida com a questão de um problema que é psicossomático, que é o vaginismo. Bacana. E aí lá no início você começa a ter um formato de que você trabalha com profissionais da área da saúde. Isso, a primeira etapa do projeto, que foi a montagem. Em 2021, a gente foi contemplado numa premiação e fizemos a montagem desse espetáculo, e ele estreou com 6 temporadas, né? Certo. E lá atrás a gente fez esse estudo com a doutora Virgínia, que é uma ginecologista, com a psicóloga Cristina Filipax, com a Taina Pinheiro, que é terapeuta holística, e com a Débora Nogueira, que é também uma artista de São Paulo, uma atriz que veio com a questão da dublagem, falando do nosso espetáculo. E aí lá tinham as contrapartidas sociais. O que eram? Era reunir esses alunos, estudantes universitários de psicologia e de medicina, e falar sobre o tema, sobre a temática do empoderamento feminino, dessa autodescoberta, falar sobre o vaginismo, falar sobre esses tabus, porque a vagina, a vulva, ela só é estudada há 100 anos. Enquanto a gente tem o outro gênero masculino já sendo ali na época dos deuses gregos, já tendo estátuas e sendo venerado. Então a gente não teve essa visibilidade. Certo. Então tem que dar essa visibilidade aí pra gente. Eu achei muito bacana, sabe, você trabalhar exatamente com esse formato de trazer um assunto que ainda é tabu, muito vaginismo, tabu, né? E trazer ele respaldado com
profissionais da Sim. da saúde, né? Mas assim, quando surgiu a ideia, né, de trazer a temática, né, o tema vaginismo para o teatro? A ideia surgiu justamente no meu momento de autodescoberta, que foi, eu não sabia o que eu tinha. Então, como esse tabu, acaba que existe ainda vamos dizer assim, um tapa-sexo ali nos próprios profissionais. Certo. Inclusive, ao conversar com a doutora Virginia e com outros profissionais da saúde, eles realmente afirmam que tem profissionais que ainda não dão a atenção necessária para o tema. Vai tratar esse tema como uma bobagem, como uma besteira. Não, você não tem nada, está tudo normal. E não é assim. Então, é uma equipe de multiprofissionais que precisa, vamos dizer, conseguir dar o diagnóstico. Então, eu tive um diagnóstico tardio. Certo. E foi porque eu fui fazer essa autodescoberta. Então, nesse momento... Um diagnóstico de vaginismo. Isso, certo. Isso, um diagnóstico de vaginismo. Então, eu fui fazendo essa autodescoberta sobre mim, consegui ir até profissionais mais gabaritados, e aí foi aí que surgiu a peça. Porque como eu utilizo a linguagem teatral como uma ferramenta de trabalho e como a minha melhor ferramenta de criatividade e a minha escrita sensível, que já vem lá da metodologia do Teatro da Essência, sim, eu comecei a escrever a peça em 2018. E aí ela saiu uma peça engraçada, cômica, com nuances do teatro do absurdo. Ela tem toda essa mistura, autobiografia, teatro do absurdo, performance, tem dança, tem música, tem dança contemporânea, né? É uma personagem ali que conversa com esses outros personagens que são imaginários. Não é Monólogos da Vagina, então ela não é baseada em Monólogos da Vagina. Uhum. Ela é mais inspirada numa peça que se chama Despelando um Gato, que também a menina fala de vaginismo, do que propriamente em Monólogos da Vagina. Então ela não é um monólogo, ela é uma peça com 5 personagens em cena. Entendi. Olha, e é legal, é muito corajoso da sua parte pegar algo, né, que é uma disfunção sexual, vaginismo, sim, né? Sim. E que a gente que tenha, as mulheres que têm isso, quer dizer, carrega um sofrimento muito doloroso e ainda esse tabu de não conversar nem com os médicos. Mas isso eu quero conversar com você depois do intervalo. A gente vai para o intervalo e volta já já.